estresse e ansiedade realmente têm uma correlação bem frequente. Melhorar a ansiedade vai ser diferente para cada pessoa, porque a gente tem situações de causa diferentes e às vezes a gente tem mais de uma. Tem um grupo de pessoas que diz que tem ansiedade, acha que sofre de ansiedade, mas tecnicamente ela não tem nenhum problema. Então, essas pessoas, elas têm algumas situações do dia a dia, situações importantes de trabalho, enfim, quando elas estão numa expectativa de alguma coisa, e elas têm os sintomas, as respostas normais da ansiedade, que são bastante desconfortáveis realmente, né? A gente tem uma série de sintomas físicos aí que são bem desconfortáveis, os nossos pensamentos ficam em estado de alerta, ficam com bastante preocupação. Então, esses sintomas, esses pensamentos vêm em alguns momentos da vida cotidiana dela e ela não sabe lidar. Ela acha que aquilo lá é um problema, que ela tá mal, que ela não deveria sentir aquilo, ou aquilo lá realmente atrapalha ela nesses momentos. Então, existe um grupo de pessoas que não tem nenhuma ansiedade desregulada, não tem um problema em si de ansiedade, só ela não sabe lidar com a própria resposta natural do corpo da ansiedade. E é a maioria das pessoas, né? Porque realmente a gente não foi ensinado isso na nossa criação, na escola, nem na faculdade. Para quem fez, dificilmente a gente tem essas informações e sabe lidar, né, de uma maneira geral com as nossas emoções, mas principalmente com a ansiedade, que é bem desconfortável. Seria muito bom se a gente aprendesse isso já desde pequeno. Então, essa resposta de ansiedade para essas pessoas é uma coisa que ela acha que é um problema, né? Que ela tem alguma coisa e que isso, de repente, até pode ser alguma coisa grave. Às vezes ela não sabe o que está acontecendo. Então, para esse grupo de pessoas, ela não tem nenhum problema em si de ansiedade, ela só não sabe lidar com a resposta desconfortável realmente da ansiedade e ela não tem, então, uma causa. A causa para essa pessoa não existe, né? A causa da ansiedade, porque ela não tem um distúrbio de ansiedade. Ela só precisa, então, a solução, a melhora para esse grupo de pessoas, só vai passar por ela aprender a lidar com a ansiedade. E para isso existem técnicas bastante simples, né? De respiração, tem várias técnicas aí que dá para a gente aprender para, no nosso dia a dia, né? Quando a gente tem essas situações que nos geram expectativa, que nos geram ansiedade, o que eu faço? Eu não quero sofrer com esses sintomas. Eu não quero ter bloqueio criativo quando eu estiver nervoso. Sim, dá para a gente aprender a lidar. Então, para esse grupo de pessoas, ela não tem nenhuma causa específica, porque não existe um distúrbio, só que ela não sabe lidar. E o caminho, então, vai passar por aprender. E para um outro grupo de pessoas, a ansiedade realmente não está normal. Então, ela já está desregulada, já está disfuncional. Aconteceu alguma coisa ou alguns fatores aí que ocasionaram uma alteração, uma disfunção nesse mecanismo da ansiedade. Então, ela sente realmente mais intenso, mais frequente, pessoas que chegam a fazer crises também. Então, para esse grupo de pessoas, o melhorar da ansiedade não é só aprender a lidar com a ansiedade, né? Não é só aprender a lidar com os sintomas, com os pensamentos, aprender a sair de uma crise. A gente precisa tratar a causa, né? O que gerou essa desconfiguração. E também a gente precisa fazer um processo que a gente chama de regulação. Então, claro, se algo desregulou, a gente precisa retornar ao normal. Então, a gente realmente faz uma regulação novamente da ansiedade. Dentro dessas possibilidades que a ansiedade sofreu, então, o impacto que ela desregulou, a gente tem, por exemplo, algum evento traumático, algo que aconteceu, uma situação que para a pessoa emocionalmente foi muito impactante, foi traumática, a ponto de que aquela experiência gerou impacto no sistema nervoso e acabou desregulando, né, entre outras coisas, a ansiedade. Então, isso acontece às vezes com cirurgias, com acidentes, com perdas, uma série de eventos que possam ter tido um impacto emocional e que aí semanas depois ou meses depois, às vezes a pessoa começa já a notar que tem um impacto da ansiedade ou ela começa a ter crises, enfim, aquele evento, né, a gente chama de estresse pós-traumático. Então, isso é bastante comum nas causas de ansiedade. Além de um evento traumático, também pode ser um período de meses ou de anos que a pessoa vivenciou uma situação que ela foi impactante emocionalmente a ponto de desestruturar, né, o seu sistema nervoso.
Isso vale para relacionamentos amorosos, para relacionamentos familiares, para relacionamentos de trabalho, para situações, né, de trabalho de uma maneira geral. Então, são períodos em que a pessoa vivenciou algum tipo de estresse, de desequilíbrio, em que ela se sentiu estresse de trabalho, com sobrecarga, com pressão, né, com uma vida descontrolada, dormindo mal, se alimentando mal, com muita pressão. Enfim, uma situação aí realmente de exaustão, de estresse em si, mais clássico de trabalho, digamos assim, né? Mas também a gente tem situações de relacionamentos abusivos, né? Situações que às vezes é familiar, um ambiente familiar mais hostil. A gente tem uma série aí de relacionamentos e situações que ela pode ter sido exposta, que ela pode ter vivenciado durante meses ou anos, e que aquilo impactou, de certa forma, o teu sistema nervoso, né? E a ansiedade acabou desregulando. O estresse e a ansiedade, eles têm uma correlação muito grande. E aqui eu não vou falar daquele estresse bem clássico, que as pessoas até já conhecem, né? Aquela sobrecarga, tá dormindo pouco, não come direito, não tira férias, tem um ritmo de vida, né, que tá complicado. Esse estresse mais clássico, mais de exaustão, de sobrecarga, normalmente as pessoas reconhecem ele mais facilmente. E é claro que ele gera ansiedade, né? Agora, tem um estresse que é um pouco sutil aí do nosso dia a dia, porque a gente está imerso. É tipo um estilo de vida que a maioria de nós já leva. Então, a gente já está muito imerso em tecnologia e informação. A gente tem um estilo de vida hoje totalmente conectado, que ele seria muito bom para muita coisa, né? Ele seria facilitaria a nossa vida, claro, muito. Só que como a gente vai ficando imerso, né? A gente vai ficando no piloto automático e a gente não tem uma percepção, a gente não percebe que a gente vive um estado de alerta praticamente o dia inteiro, acorda, já pega o celular. No celular você tem um mundo, né? Do pessoal ao profissional, multipapéis, muito contato. É ali que você fala com seus amigos, que você vê notícia, que você segue o aplicativo para sua academia, que você ouve música. Então, a gente tem essa conexão e essa dependência muito da tecnologia. Muitas vezes, ela acaba ficando num nível que aí ela sobrecarrega a gente. Quantidade de informação também. A gente tem uma quantidade de informação que a gente não dá conta, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem muito estímulo dessa informação. A gente é bombardeado, né, por desde notificação de aplicativo até muita informação. Então, a gente não consegue, a gente tem muito estímulo, tanto de tecnologia, de informação, nessa velocidade, tudo muito com uma velocidade muito rápida, cada vez mais rápido, né? Se é possível as coisas estarem disponíveis praticamente 24 horas, a gente está disponível até para o trabalho, para os nossos amigos, praticamente 24 horas, quase em todos os lugares. Então, isso gera facilmente um desequilíbrio. Então, instantaneidade, velocidade, né? A gente tem um conjunto aí nesse ritmo de vida e como a gente leva isso que influencia muito a gente ter um estado de alerta e uma sobrecarga que gera muita ansiedade. A ansiedade também pode ter vindo ao longo do tempo, se elevando e chegando num nível prejudicial por conta de alguns comportamentos aprendidos. Então, a gente tem aí toda a nossa bagagem de vida, né? Nós somos o resultado do que a gente viveu, do que a gente experienciou, e isso configura as nossas reações, né? Configura como a gente pensa, como a gente reage. E nem sempre essas reações, esses pensamentos, estão a nosso favor, são coisas que são boas para nós. E é claro que se não estão a nosso favor, a gente pode e deve, né, buscar recursos terapêuticos para a gente tornar isso de uma maneira melhor, enfim, para a gente resolver. Mas a ansiedade pode ter vindo, sim, de algumas experiências e comportamentos que a gente acabou tendo por conta dessa bagagem de vida, né, por conta de criação ou outras experiências, que a gente acabou adotando pensamentos, padrões de comportamento e pensamentos que não são bons para nós, né, que facilitam a ansiedade, que predispõem um estado de insegurança, que predispõem esse estado de alerta. Então, esses comportamentos podem, ao longo do tempo, ir elevando a ansiedade um pouco mais, até chegando a um ponto, às vezes, que na vida adulta, normalmente, início de vida adulta, a pessoa sente já sintomas físicos deslocados e começa a se incomodar, e muitas vezes vem disso.
a ansiedade também pode ter sido impactada por alguma condição de saúde, alguma doença. Então, a gente tem, por exemplo, a depressão, algumas doenças hormonais que mexem, né, que dentro da sua condição, um dos resultados, das consequências também pode ser no sistema nervoso, no sentido de afetar os níveis de ansiedade.